Escolhido. As pessoas que riram de você estão começando a enfrentar o colapso da história que contaram a si mesmas sobre você, mas isto não é um convite para celebrar a dor delas. É um convite para reconhecer que a estação em que a opinião delas controlava sua respiração está terminando. Você sentiu apontada em lugares silenciosos, talvez enquanto lavava a louça, dirigia para casa ou olhava para o seu telefone depois de mais uma mensagem desdenhosa. O riso delas fez você questionar se sua obediência era tola e se sua paciência havia se tornado um constrangimento público. No entanto, algo mudou. E a pergunta já não é se elas acreditam em você, mas se você ainda precisará que elas acreditem. A queda que você está percebendo pode não ser a destruição delas. Pode ser o colapso da influência delas sobre sua identidade. E não há retorno à antiga organização quando seu coração compreende essa verdade. Quando uma estação se repete e você sente que algo significativo está acontecendo, mas não consegue nomeá-lo, a confusão pode fazer cada silêncio parecer abandono. É por isso que The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, pode ajudar você a identificar a estação que está vivendo e entender por que ela parece tão pesada, em vez de carregar uma pressão sem nome de um dia para o outro. É uma companhia para reconhecer o que pode estar se formando em você enquanto espera, cura, solta e se move com fé, e não com pânico. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Agora, traga sua atenção de volta ao ambiente ao seu redor e note por quanto tempo você tem carregado o riso de outra pessoa em seu corpo. A voz deles pode ainda ecoar, mas não precisa permanecer como sua autoridade. Você pode ter acordado com o maxilar travado, os ombros erguidos e uma frase de anos atrás retornando antes que seus pés tocassem o chão. Alguém riu quando você falou sobre aquilo para o que acreditava ter sido chamado. Alguém descartou seu... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Planos como irreais, sua bondade como fraqueza ou sua contenção como prova de que você não tinha nada a oferecer. Você sorriu no momento porque explicar a si mesmo parecia mais doloroso do que ser mal compreendido. Depois, você levou aquele momento para casa, colocou as chaves sobre a bancada e o repetiu mentalmente enquanto fingia ouvir tudo mais. O corpo lembra a humilhação, mesmo quando a boca diz, já superei isso. Mas a cura começa quando você para de confundir lembrança com permissão. O fato de a antiga ferida ainda falar não significa que ela ainda tem o direito de dirigir seus passos. O título aponta para uma virada espiritual, mas precisa ser compreendido com sabedoria. Você não está sendo convidado a imaginar uma vingança garantida ou a declarar que uma pessoa específica já foi punida pelo céu. Você está sendo convidado a reconhecer que o ridículo muitas vezes perde poder quando a pessoa ridicularizada para de usá-lo como medida de valor.
A queda pode ser o fim da certeza deles de que você sempre permanecerá disponível para a aprovação deles. Pode ser o fim do seu hábito de se encolher antes de falar. Pode ser o colapso de um acordo em que você dava explicações a pessoas comprometidas em não compreender você. Você pode aprender a distinguir convicção de condenação, paciência de passividade e humildade de autoanulação. Você pode tornar-se quieto sem se tornar invisível, firme sem se tornar cruel e esperançoso, sem fingir que todo relacionamento encerrado precisa voltar. Imagine uma manhã de dia útil em que a casa ainda está escura e o café já esfriou um pouco. Você abre uma mensagem antiga e vê o tom familiar, aquela pequena piada que nunca foi realmente uma piada. A frase casual, projetada para fazer sua esperança sincera soar infantil. Por um momento, seu estômago se contrai. Você quase digita uma defesa. Depois, apaga. Você quase busca provas de que finalmente está indo melhor do que eles. Depois, coloca o telefone com a tela para baixo. Essa pequena decisão importa porque revela um novo tipo de força. Você não está mais tentando vencer um tribunal em que o juiz já escolheu o veredicto. Você está fazendo uma pergunta melhor. O que a fidelidade exige de mim agora? Talvez a resposta seja continuar trabalhando, continuar orando, continuar aprendendo, continuar descansando e parar de voltar a conversas que apenas reabrem a mesma ferida. Você pode notar este título porque tem esperado sem entender o que a espera significa. Você tem visto portas se fecharem, convites desaparecerem, amizades mudarem de temperatura e planos perderem forma. Você tem se perguntado se o atraso é preparação, encerramento, redirecionamento, reconstrução ou simplesmente uma estação em que você precisa permanecer firme sem evidências dramáticas. O perigo não é apenas a impaciência, é permitir que a confusão faça cada interrupção parecer rejeição. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa forçar um significado para cada perda, mas pode tornar-se atento ao que a perda está revelando. Às vezes, a oposição torna-se mais clara quando você para de tratar cada reação dolorosa como um comando para recuar. A primeira oposição pode não ser as pessoas que riram, pode ser a pressão dentro de você para provar que elas estão erradas rapidamente. Essa pressão pode fazer você apressar-se em decisões, sobrecarregar seu corpo, anunciar planos antes que estejam prontos ou aceitar oportunidades que apenas alimentam seu orgulho ferido. O medo sussurra. Mostre a elas agora, enquanto a sabedoria pergunta se o próximo passo pode sobreviver sem plateia. A comparação intensifica a luta porque você começa a medir seu processo oculto contra o resultado visível de outra pessoa. Você esquece que um momento público não pode exibir a formação privada que o tornou possível. Quando você está cansado, até uma pequena crítica pode parecer um veredicto. Quando você está descansado, a mesma crítica pode revelar mais sobre as limitações de quem fala do que sobre o seu futuro. Sua tarefa não é tornar-se duro o suficiente para que nada doa. Sua tarefa é tornar-se fundamentado o suficiente para que a dor não se torne sua bússola. Pense em Davi antes de ser reconhecido como rei. Quando ele se colocou diante de Golias, seu irmão mais velho não respondeu imediatamente com admiração. Ele questionou seus motivos e tratou sua presença como presunçosa. Davi não precisou gastar toda a batalha persuadindo seu irmão de que pertencia àquele lugar. Ele respondeu, afastou-se e enfrentou a tarefa diante de si.
Isso não significa que todo crítico seja inimigo ou que todo desacordo confirme um chamado. Significa que sua obediência não pode depender de receber permissão de pessoas que só conhecem a versão de você que já categorizaram. Em sua vida cotidiana, isso pode significar completar a inscrição, comparecer à consulta, estabelecer o limite, retornar ao trabalho ou dizer a verdade sem enfeitá-la para obter aprovação. A lição não é que você é superior. A lição é que você pode ser fiel sem fazer do reconhecimento a condição da obediência. Se você continuar ignorando o sinal por trás da dor, o mesmo ciclo pode voltar vestindo roupas diferentes. Você pode entrar em outro relacionamento onde seus sonhos são tolerados, mas nunca respeitados. Você pode aceitar outro ambiente de trabalho onde seus dons são úteis, mas sua dignidade é constantemente negociada. Você pode continuar pedindo que pessoas validem o que você já sabe, depois ressentir-se delas por falharem em fornecer a coragem que você se recusou a praticar. A obediência adiada raramente parece dramática no início. Ela aparece como mais uma conversa postergada, mais uma inscrição deixada inacabada, mais uma manhã entregue à memória do riso de alguém. O custo nem sempre é um desastre visível. Às vezes, o custo é o endurecimento gradual da atenção, a perda da ternura e a crença de que a paz é impossível a menos que todos o compreendam. Mas você tem permissão para interromper o ciclo. Você pode soltar a necessidade de voltar ao lugar onde sua identidade foi repetidamente questionada. É por isso que o título deve ser reformulado com cuidado. Aqueles que riram sentiram a queda. Não precisa significar que você monitora a vida deles em busca de provas de punição. Pode significar que a confiança que eles depositaram em seu fracasso foi abalada por sua fidelidade contínua. Pode significar que a versão de você que eles podiam facilmente descartar já não existe. Pode significar que o acesso deles ao seu centro emocional terminou, mesmo que nunca peçam desculpas. Se este reconhecimento fala ao limiar em que você está, digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está escolhendo clareza em vez do antigo ciclo, e então retorne a mensagem. Deixe que o número marque sua decisão sem transformá-lo em superstição. O que importa não é o código em si, mas a atenção honesta por trás dele. O conflito mais profundo é interno, porque parte de você pode ainda estar esperando que as pessoas que o feriram se tornem testemunhas de sua transformação. Você imagina o dia em que elas verão sua firmeza, lamentarão seu riso e finalmente compreenderão o que descartaram. Essa esperança é humana, mas pode mantê-lo silenciosamente amarrado à mesma plateia que você afirma ter deixado para trás. Você pode dizer que quer liberdade, enquanto ensaia uma conversa futura em sua mente todas as noites. Você pode dizer que as perdoou, enquanto organiza toda a sua vida em torno da possibilidade da surpresa delas. O padrão não é motivo para vergonha. É simplesmente o lugar onde a verdade precisa alcançar em seguida. Você não é obrigado a parar de se importar instantaneamente. Você é obrigado a parar de entregar seu futuro a uma resposta que pode nunca chegar. A testemunha mais importante de sua obediência é o eu que tem de viver com suas escolhas quando o ambiente está vazio. O reconhecimento por si só não é suficiente quando você precisa saber o que fazer com o que reconheceu. Se você consegue sentir a diferença entre medo e direção, mas ainda reage por impulso, a percepção permanece incompleta. The Call of the Chosen. A 30-Day Journey pode servir como uma companhia prática para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificação do próximo passo fiel, sem reações movidas pelo pânico.
Ele pode ajudar você a desacelerar o suficiente para perguntar o que está terminando, o que está sendo reconstruído e o que merece sua atenção hoje. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, retorne ao seu momento presente com uma pergunta: que ação honraria a verdade que eu já estou começando a compreender? A resposta pode ser simples, mas simples não significa insignificante. Uma decisão calma, repetida com consistência, pode tornar-se mais forte do que anos de dúvida pública. Sua mente pode raciocinar de um jeito enquanto seu corpo reage de outro. Seus pensamentos podem dizer: essa pessoa não me controla mais, enquanto seu peito se aperta quando o nome dela aparece. Seu corpo pode estar lembrando perigo, desapontamento ou rejeição, mas essa reação não é automaticamente uma instrução espiritual. Ao mesmo tempo, o reconhecimento espiritual muitas vezes chega com uma clareza sóbria que não precisa gritar. Ele pode conduzi-lo à honestidade, paciência, responsabilidade e paz, mesmo quando suas emoções ainda estão agitadas. Você não precisa desprezar seus sentimentos para tornar-se discernidor. Você pode respirar, notar a tensão e dar a si mesmo tempo antes de decidir o que isso significa. A razão pode examinar fatos. O corpo pode relatar desconforto. A oração pode ajudar você a trazer ambos para uma conversa maior com a verdade. Quando essas partes são tratadas com cuidado, você se torna menos vulnerável a cada acusação e menos propenso a chamar cada emoção forte de comando divino. Seus relacionamentos e ambientes também exigem discernimento. Nem todo mundo que discorda de você está zombando de você, e nem todo mundo que o celebra é seguro para o seu futuro. Algumas pessoas desafiam seus hábitos porque se importam com sua integridade. Outras o elogiam porque sua insegurança as torna fáceis de influenciar. A diferença torna-se mais clara quando você observa o que segue as palavras delas. O relacionamento abre espaço para a verdade, reparação e dignidade mútua. Ele pune seu crescimento, exige acesso constante ou usa seu passado como uma coleira permanente. Você não precisa isolar-se para proteger sua paz. Você precisa tornar-se honesto sobre quais conversas produzem sabedoria e quais produzem confusão. Um limite pode ser falado sem ódio. A distância pode ser praticada sem um anúncio público. Você pode abençoar alguém a partir de um lugar que ele não tem mais permissão para ocupar. A oposição muitas vezes vence pelo ruído e não pela força. Ela enche o dia de pequenas urgências até que você não tenha mais atenção para a decisão que importa. Ela usa a fadiga para fazer um sentimento temporário parecer permanente. Ela envia você de volta a mensagens antigas, quando deveria estar presente com as pessoas à sua frente. Ela convence você de que, se não pode consertar tudo hoje, não deve fazer nada. É assim que uma pessoa permanece presa, enquanto acredita estar apenas sendo cautelosa. Você não precisa responder a cada provocação. Você não precisa explicar cada mudança. Você não precisa carregar cada pergunta inacabada para a cama. Dê espaço para uma quietude que não é vazia, um descanso que não é preguiça e um trabalho que não precisa de aplauso imediato. As pessoas que riram podem ter esperado que sua atenção permanecesse disponível para sempre. Sua retirada da performance já é uma mudança significativa. Chega um ponto de virada em que você para de negociar com a verdade conectada a este título. Você pode ainda sentir tristeza, mas já não chama a tristeza de razão para voltar. Você pode ainda lembrar o riso deles, mas já não o usa para prever seu futuro. Você pode ainda desejar que eles o tivessem tratado de modo diferente, mas para de adiar sua obediência até que eles se tornem capazes de lhe dar encerramento. Isso não é entorpecimento emocional. É a força serena de já não pedir a uma ferida antiga que explique uma nova tarefa. Nesse dia,
Você pode sentar-se à beira da cama e perceber que seu primeiro pensamento não é sobre provar nada. Você pensa sobre o trabalho, a oração, a pessoa que precisa perdoar ou o limite que precisa manter. A queda tornou-se menos sobre eles e mais sobre o falso trono que a opinião deles ocupava dentro de você. Imagine uma porta de madeira pesada em uma casa antiga, fechada por tanto tempo que sua superfície carrega camadas de poeira e tinta desbotada. Atrás dela há um cômodo que não é visitado há anos, não porque o cômodo esteja vazio, mas porque o medo ensinou a todos a deixá-lo intocado. A porta não anuncia o que há dentro, ela simplesmente fica entre o corredor familiar e um espaço que foi preservado na escuridão. Esta é a imagem para a parte oculta da sua vida que o ridículo não pôde destruir. Você pensou que o silêncio significava que nada estava acontecendo porque não conseguia ver movimento através da madeira. No entanto, o ocultamento não era prova de morte. O cômodo permaneceu real enquanto você aprendia a parar de medir a realidade pelo acesso público. O riso aconteceu no corredor, mas sua formação continuou atrás da porta fechada. Dentro daquele cômodo, nada precisava se apresentar para as pessoas lá fora. A poeira se acumulava, mas a fundação permanecia. Móveis antigos esperavam sob coberturas, e o ar guardava a quietude de coisas preservadas e não descartadas. Da mesma forma, seus dons podem ter sido protegidos durante anos em que a exposição os teria tornado vulneráveis a mãos descuidadas. Sua paciência pode ter se aprofundado sem receber aplausos. Seu discernimento pode ter amadurecido por meio de conversas que o forçaram a reconhecer manipulação, orgulho e medo. Você não estava sendo preparado para se tornar impressionante para as pessoas que riram. Você estava sendo formado em alguém que poderia carregar responsabilidade sem precisar de reconhecimento constante. A porta fechada deu a você tempo para ouvir sua própria consciência novamente. Ela permitiu que o ruído lá fora se tornasse distante o suficiente para que você percebesse a diferença entre um convite genuíno e uma exigência de provar a si mesmo. A porta não foi fechada apenas pelas circunstâncias. Às vezes, você a manteve fechada porque o desapontamento o convenceu de que se abrir novamente convidaria outra ferida. Outras vezes, o cansaço fez cada nova possibilidade parecer um fardo. O riso dos outros tornou-se uma fechadura que você verificava repetidamente, perguntando se eles aprovariam antes de tocar na maçaneta. Mas a oposição não podia entrar no cômodo e reescrever o que havia sido preservado ali. Ela só podia fazer você ter medo de abri-la. Essa distinção importa. Um atraso pode proteger o que está inacabado, mas a proteção pode tornar-se confinamento quando se permite que o medo decida para sempre. Você não precisa escancarar a porta para todos. Não precisa convidar de volta cada voz que um dia o ridicularizou. Você pode aprender a diferença entre abrir um novo capítulo e reabrir uma antiga ferida. Então, lentamente, o cômodo começa a mudar porque você está disposto a se voltar para ele. Você limpa uma pequena superfície. Você abre uma janela. Você deixa a luz honesta alcançar os lugares que havia parado de inspecionar. Nada dramático precisa acontecer para que o movimento seja real. Uma conversa torna-se possível. Uma responsabilidade negligenciada é resolvida. Uma habilidade é praticada novamente. Uma oração torna-se menos polida e mais verdadeira. A porta permanece parte da sua história, mas já não define a casa inteira. Você começa a entender que as pessoas lá fora não possuíam a autoridade para determinar se o cômodo importava. O riso delas era alto, mas volume não é propriedade. A certeza delas era visível, mas visibilidade não é verdade. O que foi preservado em você pode ser aproximado com humildade, paciência e limites sábios.
Em algum momento, você fica diante daquela porta e percebe que o reconhecimento precisa tornar-se uma resposta. O cômodo não será entrado analisando sem fim por que outros zombaram de você. Ele será entrado ao aceitar que sua vida é maior do que o veredicto deles. Se a imagem do cômodo fala a você, digite as palavras "eu estou desperto" e em seguida retorne à narração. Deixe que essa frase curta signifique que você está notando o que o medo manteve oculto e recusando-se a confundir atraso com desaparecimento. Você não precisa fazer uma promessa pública que não possa sustentar. Você precisa dar o próximo passo honesto com a luz que tem. Atrás da porta, as partes preservadas de você não estão exigindo aplausos. Elas estão esperando sua atenção, sua gestão e sua disposição para viver sem voltar à antiga organização. Quando você retorna do cômodo oculto, não se torna um performer em pé sobre um palco para as pessoas que duvidaram de você. Você se torna uma pessoa que sabe onde o centro da vida está localizado. Esse centro não é o arrependimento delas, a inveja delas, o pedido de desculpas delas ou a curiosidade súbita delas. É o lugar firme onde seus valores, sua oração e suas responsabilidades se encontram. O título não exige que você persiga ninguém que riu. Ele pede que você reconheça o momento em que o julgamento deles não pode mais enviá-lo para trás. Pode não haver retorno, não porque você se tornou cruel, mas porque você se tornou honesto sobre o que o antigo relacionamento exigia de você. Ele exigia que você permanecesse menor do que o seu próprio chamado. Você tem permissão para recusar essa exigência. Uma prática é criar uma janela de decisão silenciosa antes de responder a qualquer mensagem que desperte a antiga ferida. Coloque o telefone de lado, apoie os 2 pés no chão e nomeie o que você está sentindo sem transformar isso em um veredicto. Você pode dizer: sinto-me exposto, ou quero provar a mim mesmo, ou tenho medo de ser desdenhado novamente. Em seguida, pergunte que resposta ainda seria sábia se a outra pessoa nunca pedisse desculpas. Essa pergunta separa sua obediência da reação dela. Se uma resposta for necessária, escreva-a de forma simples e leia-a uma vez depois que seu corpo se acalmar. Se nenhuma resposta for necessária, permita que o silêncio permaneça como um limite e não como um castigo. Com a prática, você descobrirá que nem todo convite para defender-se merece uma resposta. Às vezes, a resposta mais forte é uma vida que já não está organizada em torno da acusação. Uma segunda prática é manter um registro diário de ações fiéis que ninguém mais pode notar. Não o use para construir um caso contra seus críticos. Use-o para treinar sua atenção em direção à realidade. Anote a tarefa que você completou enquanto estava desanimado, a verdade que falou sem exagero, a tentação que resistiu, o descanso que aceitou ou a pessoa que tratou com dignidade, mesmo quando se sentiu invisível. Essas ações podem parecer ordinárias, mas revelam o tipo de pessoa que você está se tornando. Ao final do dia, pergunte se você se moveu a partir do medo ou da convicção. Você nem sempre responderá perfeitamente. O propósito não é avaliar-se com dureza, é familiarizar-se com a diferença. Com o tempo, sua confiança dependerá menos de resultados dramáticos e mais da evidência de uma vida que pratica aquilo em que afirma crer. A proteção pode chegar por meio de limites que inicialmente parecem perda. Uma porta fechada pode impedir que você entre em outra conversa que drenaria sua paz. Um convite adiado pode dar a você tempo para examinar se deseja a oportunidade ou apenas deseja ser visto aceitando-a. Um ritmo alterado pode expor com que frequência você usava a ocupação para evitar o luto. A misericórdia nem sempre parece acolhedora quando interrompe seus planos.
Às vezes, a misericórdia é a pausa que o impede de tomar uma decisão permanente a partir de uma ferida temporária. Às vezes, é o limite que desaponta alguém que se beneficiava da sua falta de um. Você pode lamentar o que terminou e ainda respeitar a sabedoria do seu término. Você pode honrar o passado sem torná-lo o seu endereço. A ausência de retorno pode ser uma forma de proteção contra voltar a um eu que você já superou. Agora nomeie uma decisão clara, que não dependa de mais ninguém se tornar diferente. Talvez você vá parar de verificar a página da pessoa que zombou de você. Talvez você vá completar o trabalho que continuou adiando porque temia ser julgado. Talvez você vá buscar conselho sábio antes de aceitar uma nova oportunidade, em vez de reagir ao desejo de provar que é capaz. Talvez você vá pedir desculpas onde o orgulho o tornou descuidado, ao mesmo tempo que se recusa a pedir desculpas por ter um propósito sincero. Uma decisão fiel, muitas vezes, é menos dramática do que a imaginação ferida espera. Ela não precisa de multidão, de declaração ou de confirmação imediata. Ela precisa de consistência. Quando a próxima manhã chegar, você saberá que a decisão foi real, porque ela pedirá que você a pratique novamente sem a intensidade emocional que a inspirou primeiro. Se esta mensagem o ajudou a receber a verdade, sem precisar respondê-la com palavras, deixe que seu like seja um amém silencioso. Deixe que ele represente gratidão pela clareza que você está recebendo e não uma performance para mais ninguém. Em seguida, continue levando a mensagem para as escolhas que testarão se o reconhecimento se enraizou em você. As pessoas que riram podem nunca entender a profundidade do que mudou, e sua paz não pode esperar pela compreensão delas. Você está aprendendo a mover-se com uma consciência serena, um espírito paciente e um limite claro em torno do que já não merece acesso à sua atenção. Provavelmente há uma pessoa que veio à sua mente enquanto você ouvia. Alguém que tem carregado ridículo, atraso, desapontamento ou o fardo exaustivo de fingir que não se importa. Se compartilhar esta mensagem com essa pessoa pareceria um ato de cuidado e não de pressão, envie-a a ela como um lembrete gentil de que o riso de outra pessoa não define o futuro dela. Não envie para provocar uma reação ou anunciar que elas finalmente estão vencendo. Envie porque, às vezes, uma palavra no momento certo ajuda alguém a parar de voltar a um lugar que continuamente o diminui. Você pode nunca saber que decisão silenciosa se torna possível, porque a mensagem chegou quando eles precisavam de permissão para respirar. À medida que você se prepara para encerrar este tempo, deixe que o acordo se torne honesto antes de se tornar público. Você não está declarando que todo oponente cairá ou que toda ferida desaparecerá no seu cronograma preferido. Você está reconhecendo que sua identidade não pode permanecer dependente das pessoas que o mal compreenderam. Você está reconhecendo que Deus pode conduzi-lo por uma estação de formação oculta sem dar a você uma explicação imediata para cada atraso. Se esta é a sua confirmação, digite as palavras exatas "eu sou escolhido", não como um desejo de superioridade, mas como uma declaração de que você pertence a um propósito maior do que a aprovação pública. Deixe que a frase se assente em você antes de prosseguir. A pessoa que antes esperava permissão para tornar-se fiel está aprendendo a caminhar a partir da convicção. Agora você pode ver todo o movimento sem reduzi-lo a um slogan. Você foi ferido pelo riso, porque se importava em ser compreendido, e cuidar não o torna fraco. Você notou o título porque alguma parte de você reconheceu que um antigo acordo estava perdendo sua autoridade. Você descobre que a fidelidade não precisa de plateia para ser real. Você percebe que a queda não foi sobre destruição, mas sobre libertação.
E você segue adiante, não como alguém que venceu uma disputa, mas como alguém que finalmente parou de competir por um lugar que nunca foi seu para conquistar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.